Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. O programa Os Dias da Minha Mocidade está começando o nosso encontro semanal, começando esse momento gostoso de encontro, onde os jovens são protagonistas, os jovens estão presentes aqui, os jovens trazem as suas perguntas, os jovens participam, não só aqui no estúdio, mas de fora também, e os jovens assistem daí do outro lado. Isso é muito bom. E agora, na largada, eu já vou lembrar você do que é importante, além de assistir, é participar. É isso aí. E como é que eu participo, pastor? É fácil. Curta, comente, compartilha. É assim que você participa. Põe o seu comentário, fala de onde você é, fala do que você, qual a sua percepção desse programa, o que você acha dele. Ele é bom? Por que ele é bom? Então vai lá e coloca. Isso é importantíssimo. Se você soubesse a importância que isso tem, isso faz com que a plataforma ofereça, para quem está no YouTube, claro, ofereça esse conteúdo para mais pessoas, tá certo? Então é isso que eu quero convidar você a fazer, participar do programa. Ah, mas eu estou assistindo na TV do quarto, eu estou assistindo TV da sala. É isso mesmo, é o tempo que a gente vive. Mas não tem problema, está com o celular na mão? Duvido que não esteja. Pega o celular, entra lá e faz um comentário. Não tem problema nenhum, está na sua mão mesmo. Você participa com a gente dessa festa, tá certo? Por falar em festa, vamos ver quem está presente na festa de hoje? Vamos lá, vou para essa câmera aqui. Tá toda essa turma lindíssima que está aqui, de jovens. E ao meu lado aqui o jovem pastor, eu chamo todo pastor de jovem que vem, não é isso? Márcio Coelho, Márcio, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, uma alegria estar com os irmãos desse programa. Muito bem. Meu colega Daniel Bravin. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, pastor Márcio, aos jovens que estão aqui no estúdio e principalmente a você que está conectado na sua casa, seja no carro, seja no trânsito, às vezes só ouvindo a gente, mas para nós é uma alegria estarmos aqui em mais um episódio desse programa e dessa vez continuando com o tema da semana passada. Semana passada nós gravamos o tema A Sabedoria para Pôr Todas as Coisas em Ordem. Então agora nós chegamos no último episódio aqui, no episódio número 2. Muito bem. E a gente então segue com esse episódio. Aliás, o Daniel falou assim, você pode estar nos assistindo no trânsito, cuidado, dirige com cuidado, não fica olhando o celular não, tá certo? Só ouvindo. Ele falou, eu vi que ele falou, tá, mas só ouvindo. Mas ouvindo você também vai ter todas as informações que a gente traz aqui. Daniel, vamos para os nossos jovens, para as perguntas. Vamos começar com a primeira pergunta aqui no estúdio. A pazinha de Jesus, pastores. Meu nome é Débora, eu sou da igreja de Coqueira 1, do pastor Wallace Rosete, e eu gostaria de perguntar, sabendo que nós temos jovens, né, que enfrentam ansiedade diante das pressões do dia a dia, como ser sábio e não permitir que essa ansiedade ela tome conta das nossas atitudes e decisões? Pois é, esse é um tema delicado, né? Porque a ansiedade é uma enfermidade. Nós precisamos ter muito cuidado para não condenar o enfermo, né? Mas o conselho da palavra, a palavra é rica nisso, né? Na sua sabedoria ela tem conselho para tudo, não é? Então a Bíblia dá um conselho, né, nesse sentido. E quem deixou esse conselho foi o Senhor Jesus. Ele disse assim, não estejais solícitos pelo dia de amanhã. Não é? Veja então onde o servo de Deus se socorre. A solicitude, na verdade, é uma preocupação excessiva, né? Você vai se preocupar com o dia de amanhã? Vai, claro. Isso se chama previdência. O servo de Deus, que é sábio, ele é previdente. Ele estuda quando tem que estudar, ele trabalha quando tem que trabalhar. Eu até me lembro de uma adolescente, né, que um dia chegou para mim, eu era diácono ainda, e disse assim, eu estou muito cansada. Né? Eu perguntei para ela, você está cansada de quê? Eu estou cansada de estudar. Ele disse, mas o que você é hoje, estudante? Eu falei, então você está cansado do jeito certo. Né? Quem trabalha fica cansado de trabalhar, quem estuda fica cansado de estudar, depois você descansa. Mas não tem nada de mais nisso. Isso é da dinâmica da vida e o sábio entende isso. Mas o que acontece muitas vezes? A gente adianta a preocupação. Então nós estamos fazendo a tarefa hoje, mas já
nem começamos a tarefa ainda e já estamos sobrecarregados, né, solícitos com o final que vem depois. Então, quando você adianta, você não está dando os passos corretos, vai ficar sobrecarregado, né? Então, quando a gente detecta isso, precisa parar e dar as coisas no passo certo, né? Aí a família entra para apoiar, porque hoje, infelizmente, nós já temos crianças ansiosas. Por quê? Porque já colocaram sobre ela uma carga dizendo que daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, não, isso não é sábio. Deixa a criança aprender, deixa a criança aprender. E ela vai aprender com o Senhor, vai aprender que as coisas têm o seu tempo, certo? Para até também, primeiro, ver quais são as suas limitações. As pessoas, várias pessoas têm limitações. Todo mundo é super inteligente? Todo mundo é superdotado? Não. Certo? Aí você agora, porque não vai alcançar isso, você vai colocar uma frustração tão grande disso. Não, o sábio sabe administrar as suas frustrações. Então, longe de querer dar um guia para quem já está ansioso, nós vamos dar um conselho que pode te ajudar a sair da ansiedade, pode ajudar o jovem a sair, porque às vezes ele não está entendendo nem a sua limitação e como ele contornar essa limitação, certo? No tempo correto, entendeu? E o Senhor, que conhece todas as coisas, ele nos ajuda também a fazer isso. Por quê? Filipenses diz assim, não, Paulo dizendo na carta aos Filipenses, não estejais inquietos por coisa alguma. Então, viver inquieto não é um projeto de Deus. A gente pode ter momentos de aflição, momentos de angústia, mas levar uma vida inquieta não é o projeto de Deus. Agora, depois a gente pode ver o conselho que Paulo dá para não viver inquieto, não viver constantemente inquieto. Espero ter respondido. Muito bem. Amém. Vamos seguir então? Vamos seguir com a segunda pergunta aqui no estúdio. Paz, senhor pastor. Meu nome é Caio Gabriel. Eu sou da igreja de Praia da Costa 2, mais conhecida como Igreja de Castanheiras, do Ministério do Pastor Luiz Eugênio. E, pastor, a palavra, elas mostram que a sabedoria também está no jovem que sabe ouvir, no jovem que sabe aprender e aceitar a correção. Com isso, pastor, eu faço a seguinte pergunta. Nesse contexto, qual o impacto, quanto que impacta a vida do jovem quando ele sabe ter essa humildade para receber a correção, ouvir e aprender com ela? Muito, muito. O servo sábio é uma grande vantagem que ele tem, na verdade. Hoje, nós vivemos uma crise, na verdade, porque as pessoas, muitas delas perderam a noção do seu limite. Então as pessoas não sabem receber uma ordem. Elas acham que obedecer uma ordem é um absurdo. Certo? Por quê? Porque não aprenderam muitas vezes em casa. Os pais não ensinaram a obedecer. Mas olha, o servo do Senhor, ele já começa desde cedo, se ele teve essa bênção, de aprender a obedecer. E todo o jovem ou adolescente, se tiver algum adolescente me ouvindo, não é? Já fica aqui a dica. Olha, se você colocar diante do Senhor, eu vou obedecer os meus pais, porque eu creio numa promessa do Senhor, o Senhor vai te abençoar, porque isso é uma promessa do Senhor. Seu futuro vai ser um futuro melhor, certo? Se você tiver os pais servos do Senhor, melhor ainda, que eles vão te ensinar no caminho correto, não é? Então, uma das manifestações da sabedoria não é observar o caminho e corrigir? Aí está, é ouvir o conselho. Por isso, assim, o sábio, ele ouve o conselho. Ele está atento a ouvir os bons conselhos. Por isso que
a vida do sábio é uma vida de ouvir. Ele, inclusive, às vezes ouve mais do que fala, não é? Porque o sábio, se existe uma coisa que ele sabe fazer, é ouvir. Ele não se apressa em falar. Ele fala quando necessário, mas ele está sempre pronto para ouvir, né? O sábio é assim. Eu quero compartilhar aqui uma experiência que eu tive na minha juventude, dentro disso que você falou, Márcio. Quando o meu pastor me chamou e disse, eu preciso conversar com você. E quando o pastor dizia isso, a gente ficava, entrava em pânico, meu Deus, é que vem de lá. E ele me chamou de maneira muito tranquila, ele me disse, olha, houve um dom espiritual com você, mostrando uma dificuldade na sua vida. Quando ele me relatou o dom, eu falei assim, glória a Deus. E ele até não esperava que essa fosse a minha reação. Eu falei assim, glória a Deus. Eu falei sim, porque eu não estava vendo isso. E o Senhor que me ama e que corrige, Ele está mostrando para que eu tenha a opção e a oportunidade de corrigir isso que eu não estava vendo. Então, quando vem, você falou sobre obedecer, sobre diante de uma ordem, diante de uma orientação, diante de uma palavra, às vezes até de uma correção. Sim. Quando você aceita, ali o Senhor já começa a abençoar. Ali o Senhor já começa a dar vitória. Ali o Senhor já começa a transformar as coisas. Eu queria compartilhar que foi minha essa experiência, né, de uma conversa com o meu pastor, eu não esqueço, porque é bom. Até quando o Senhor puxa a orelha é bom, porque o Senhor está corrigindo. É um pastor trazendo a ovelha de volta para o caminho. Vamos ter uma participação agora daqui do norte do estado do Espírito Santo, da cidade de São Mateus, da igreja de Guriri. Guriri é uma área litorânea, né, vinculada à cidade de São Mateus, e quem vai fazer uma pergunta é o jovem Wilson Júnior. Fala, jovem. A paz do Senhor, irmãos, me chamo Wilson Júnior, sou aqui da igreja de Guriri, na cidade de São Mateus, ministério do pastor Werner, e a minha pergunta é, no trabalho, na faculdade, na igreja ou até mesmo em casa, nós convivemos com pessoas muito diferentes de nós. Quando surgem conflitos ou emoções intensas, como nós, na condição de servos, nós devemos agir com a sabedoria, para saber o momento de falar e o momento de permanecer em silêncio. Amém, querido Wilson Júnior, meu xará. E eu quero deixar um abraço para você, para os nossos irmãos em São Mateus, Guriri, que Deus abençoe. Vocês estão relativamente perto aqui, vem visitar a rádio, vem encontrar, vem participar do programa com a gente aqui, será uma alegria, tá bom? Márcio, eu vou usar aqui uma expressão que é uma expressão mais do dia a dia, né? Porque o que ele falou assim, que é que quando o momento, pessoas diferentes, quando surgem conflitos ou emoções intensas. Então a expressão é quando o bicho pega, né? Quando chega a hora que o negócio fica mais tenso. E aí, como é que o sábio reage numa situação dessa? Pois é. Tem gente que vai chamar certos comportamentos de assertividade. Veja que a assertividade leva também a essa ponderação. Você precisa dar uma resposta, mas cuidado que uma resposta sem ponderar as consequências dela não é sábio. A gente sabe que às vezes as pessoas perdem o controle, mas não é bom perder o controle, porque o sábio, na verdade, ele quer sempre ter o controle, primeiro sobre ele mesmo. Muito bom. Então, nessa hora, a gente se apega à palavra do Senhor. Por isso que a sabedoria que vem do alto, o conselho do Senhor está em primeiro lugar. Uma vez, eu era jovem, né? Estava na faculdade, me aconteceu isso, né? Eu tive um problema, né, até com um professor na época,
Depois ele virou um grande amigo meu, mas eu achei que ele estava me perseguindo. Um dia eu descarreguei um monte de palavra dele. Claro, não falei nenhuma palavra de baixo calão, nada disso, né? Já era um servo do Senhor. Mas, pronto, falei tudo que eu queria. Né? Depois que eu terminei de falar, que eu saí da sala, o Senhor me disse assim: o que é que você fez? Aí eu caí em mim. Ele disse: eu não devia ter falado nada daquilo que eu falei com ele. Não importa se eu tinha razão, humanamente falando ou não, não era o que o Senhor tinha para mim. Aí eu tinha uma sala na universidade onde eu estudava, né? Eu entrei naquela sala, fechei a porta e pedi ao Senhor: Senhor, agora o que eu fiz? Mas o Senhor tem misericórdia, fala comigo na palavra. Aí orei, abri a palavra. Acho que saiu em Timóteo. Dizia bem assim: mas ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, tardio em irar-se. Foi um aprendizado. Né? Eu caí chorando aos pés do Senhor, mas aí o Senhor disse: pois é, mas agora você vai voltar lá e pedir desculpas, né? Aí eu voltei, tive que voltar, né? Acertei tudo. Mas então, ao nosso jovem, às vezes acontece isso, mas isso não é bom. Nunca é bom quando você perde o controle. Se você perdeu o controle das suas emoções, é porque algo já está fora do lugar. Porque o equilíbrio é o que o Senhor quer para o servo. Muito bem. Eu me considero uma pessoa muito paciente, muito tranquila, né? E as poucas vezes em que o grande problema de quem é paciente é quando ele perde o controle, quando a coisa sai do... Né? E as poucas vezes que eu fiz, eu me arrependi. As poucas vezes eu acabei machucando pessoas que eu amava, e eu voltei. Gente, olha, é bom demais pedir desculpa. Meu Deus, como é bom. É bom demais. Se eu fosse você, eu fazia isso. Sabe aquela irmã, aquele irmão que você tem, sabe? Vai lá e pede desculpa. Só tem bênção, só tem bênção. Mas vamos lá, vamos seguir aqui no estúdio. E pastor, há um aspecto interessante que acho que vale a pena ser mencionado, é que na própria palavra do Senhor, ali em Gênesis, mostra Abraão e Ló. Quando que o grupo de Abraão e o grupo de Ló, eles estavam em contendas. E Abraão agiu de forma muito sábia, que diz: olha, você pode escolher para onde você vai. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ali, Abraão agiu de total sabedoria porque ele queria fugir da contenda. Não provém do servo do Senhor aplicar, agora aplicamos, né, no ambiente de trabalho, na universidade, na escola, criar confusão, a contenda. Também a sabedoria estar nisso, né, de ser o servo do Senhor Jesus em todos os ambientes, e aplicar isso é maravilhoso. Vamos seguir agora com a última pergunta aqui no estúdio. Paz do Senhor, pastor Josias, pastor Márcio, eu sou Rebeca, da Igreja de Guarinhuns, Ministério Pastor Rafael Bolt. Nós vemos na palavra que há diferença entre a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus, e a sabedoria terrena. Mas nós vivemos num mundo com muitas informações, com diferentes pensamentos. Como então nós vamos diferenciar a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria divina, da sabedoria humana, terrena? Pois é, essa é uma confusão que as pessoas fazem, porque o mundo entende sabedoria como a capacidade de conquistar coisas, de conquistar pessoas, de liderar, não é? Quando a sabedoria é encarada desse prisma, na verdade, ela não une, ela divide, ela causa divisões, certo? Então, Tiago vai dizer que essa é a sabedoria terrena, animal e diabólica. Principalmente se for dentro da igreja, porque a igreja é um ambiente de comunhão.
Então, Tiago está falando a sabedoria que vem do alto, não, ela só produz coisa boa. Primeiro, ela não produz divisão, ela produz união. Ela produz, entre os servos do Senhor, produz comunhão. Ela é mansa, ela não distrata, né? Então ela pondera essas coisas. Não é uma sabedoria de conquistar para mim, para o meu grupo, para isso. Não, não é a sabedoria de Deus essa. Então o servo de Deus, ele precisa começar a entender o seguinte: o primeiro lugar onde ele aplica a sabedoria é no corpo. Dentro da casa dele, se ele começar a aplicar a sabedoria na convivência com a família, na convivência com a igreja, a extensão para os outros ambientes será quase que didática, porque o próprio Espírito Santo vai ensinar a ele a observar o seu caminho. Olha, você foi simples demais aqui, mas é o Espírito Santo que vai ensinar. Ele vai aprender isso, certo? Por isso também há um texto que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Inclusive, esse é um conselho para quem está correndo risco de ser dominado pela ansiedade. Vê se você não está se isolando. Se você não está querendo fazer tudo sozinho, não está ouvindo os conselhos, começa não ouvindo o conselho dos pais, começa não ouvindo o conselho do Senhor, vai se isolando. É um caminho para se tornar ansioso, né? Nós já temos aquilo que nós herdamos de natureza. Tem pessoas um pouco mais ansiosas, tem pessoas um pouco menos ansiosas. Mas deixar a ansiedade te dominar, cuidado. Antes dela te dominar, tome esses passos. Pede essa bênção ao Senhor. Essa sabedoria vem do alto. Muito bem. Respondido? Sim, respondido. Bom, gente, a gente está caminhando para o final dessa edição e só como uma resposta, uma prova, uma evidência de que participar é bom, a gente sempre lê aqui algum comentário que alguém fez num programa anterior, né? Esse programa a gente grava, então às vezes as pessoas assistem e aí no programa seguinte a gente, né, lê e traz aqui essa informação. E quem mandou uma mensagem para nós foi o Ademir Nascimento. E o Ademir diz o seguinte: amo esse programa, recebemos sempre renovação da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sou de Colatina, no estado do Espírito Santo. Mais uma participação aqui do norte do estado do Espírito Santo. Obrigado, Ademir. Um grande abraço para os irmãos aí em Colatina. Márcio, a gente vai encerrar. Glória a Jesus, porque esse aspecto na vida do crente é um aspecto primordial. Falando, por exemplo, em termos de dons espirituais, né, é o primeiro dom. É um dom necessário, inclusive, para você lidar com outros, né, seja o próprio vaso nas mãos do Senhor, o próprio servo, seja no ambiente do corpo, onde todos os dons estão presentes. E é muito interessante porque há uma quebra de paradigma quando a gente vive a sabedoria do Senhor, né? É que a sabedoria humana, e você colocou isso muito bem no programa anterior, ela é desenvolvida, ela é conquistada com a vida, com as experiências, com o conhecimento, foi a expressão que você utilizou. Mas a sabedoria do Espírito Santo, ela é dada de uma vez, né? O homem recebe a sabedoria do Espírito Santo e ela se renova, ela se mantém, ela se atualiza, ela está presente, seja em qual circunstância que o jovem, para direcionar aqui para o nosso público-alvo, se encontre na vida. Sim. Então isso é maravilhoso. Esse programa é um programa que todo jovem precisa assistir. Se você conhece algum jovem da igreja que não assistiu, você é responsável pelos jovens da igreja, compartilhe esse material,
porque é muito interessante. O jovem sábio, com a sabedoria do alto, ele tem um resultado maravilhoso na sua vida pela frente. Isso é uma coisa segura de acontecer, por conta disso. Eu estava conversando com uma das nossas irmãs jovens que gravou o programa da semana passada. Nós estávamos conversando e ela faz medicina. Eu perguntei qual área de medicina que você quer e ela disse: estou orando ao Senhor, eu tenho 2 focos, mas eu estou orando ao Senhor para o Senhor direcionar. Isso é sabedoria, tá? Isso é sabedoria. É maravilhoso. Qualquer coisa com a voz do Senhor é muito melhor do que qualquer outra experiência vivida no mundo. Márcio, muito obrigado pela sua presença. Eu que Tá agradeço. certo. Sinta-se à vontade para voltar mais vezes. Uma alegria recebê-lo. Seja sempre bem-vindo aqui. Eu que agradeço, né? Uma grande alegria ter participado aqui com os irmãos, ouvido perguntas muito interessantes e ter conseguido, acho, dar respostas razoáveis. Amém, com certeza. Meu colega Daniel Bravin, a paz do Senhor, um grande abraço para você e para a equipe de produção. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, pastor Márcio. Infelizmente acabou, né? Chegamos ao fim do nosso 2º episódio e eu gostaria de mencionar e mandar um abraço para a equipe de produção, no qual eu faço parte, juntamente com a Estela, com a Raíssa e também com o Guilherme. Muito bem, uma alegria ter vocês sempre cuidando desse programa, né? Vamos puxar a brasa para nossa sardinha. O melhor programa da grade da TV Manaim é esse, porque tem a melhor equipe trabalhando. Muito bem, queridos jovens, uma alegria recebê-los. Sejam sempre bem-vindos, tá certo? E levem a experiência vivida aqui para suas igrejas, para os outros jovens, pessoas que estão nessa toada de vida com tanta expectativa, com tanto futuro, com tanto olhar assim para onde que eu estou indo, para onde que eu chego e tudo mais. O Caio está quase casando, né, Caio? Tá Vamos lá. quase... Tá chegando. Tá chegando. Caio, que aliás foi estagiário aqui na rádio, Caio é jornalista, foi estagiário de jornalismo na rádio aqui lá no passado, depois resolveu ficar rico e foi seguir outros caminhos. Queridos, Deus abençoe. Amém. E para você que nos assiste, tá na programação da TV Manaim, programação sequenciada, 24 horas. Daqui a pouquinho, um novo conteúdo muito interessante para você. Tá no YouTube, já sabe, curta, comente, compartilhe. E se Deus quiser, na semana que vem a gente volta com mais um programa, Os Dias da Minha Mocidade. Deus abençoe, a paz do Senhor.